Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa live. Este é um canal de comunicação que a Universidade Federal de Mato Grosso está proporcionando por meio da nossa Secretaria de Comunicação. Eu queria agradecer a presença de todos que aqui estão. Em tempos de pandemia Covid-19, nós temos vários temas que têm sido apresentados à sociedade, não só no nosso estado, né, mas também no mundo todo. E entre esses temas, a educação tem sido pauta. E nessa perspectiva, nós estamos, nesse momento, fazendo uma live. Temos aqui alguns estudantes, que daqui a pouco fiquem à vontade de se apresentar. Este canal de comunicação que a Universidade Federal de Mato Grosso está proporcionando por meio da nossa Secretaria de Comunicação. Eu queria agradecer a presença de todos que aqui estão. Em pandemia Covid-19, tivemos um probleminha aqui de repetição do YouTube, né, voltando. Então, retomando a nossa fala, nós queríamos desejar as boas-vindas, né, e a gente vai ter aqui do lado também um canal, vocês estão falando por meio de um canal do YouTube, nós temos um bate-papo, um chat, vocês podem fazer perguntas, e para isso eu vou convidar a professora Lisiane para falar um pouquinho para a gente sobre essa nossa live, como que ela será realizada, e aí, na sequência, nós conduziremos as demais apresentações. Fique à vontade, professora Lisiane. Obrigada, Alexandre. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui à disposição de vocês para esclarecer dúvidas que possam ter a respeito desse tema. O nosso tema hoje é flexibilização educacional. Por que dessa proposta, né, de flexibilização? O que é essa proposta? E todos os esclarecimentos necessários. Nós estamos, como bem disse o Alexandre, vivendo uma situação inusitada para todo mundo, na verdade, em que nós somos submetidos a um isolamento social inesperado e nunca vivenciado antes, e para isso é preciso que a universidade, né, discuta e procure alternativas à sua manutenção enquanto instituição de ensino durante esse período de quarentena, durante esse período de isolamento. Então, para isso é preciso que a gente pense de forma conjunta em alternativas que possam viabilizar a continuidade mínima das nossas atividades, sejam elas de ensino, de pesquisa ou de extensão. E é para isso que a PROEG, enquanto Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, fez uma provocação ao nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão para provocar uma discussão a respeito da possibilidade da gente flexibilizar a oferta de nossos componentes curriculares, de alguns componentes curriculares para alguns cursos de graduação e manter, dessa forma, a indissociabilidade do nosso ensino, pesquisa e extensão, que são os três pilares que orientam a nossa conduta institucional e que devem ser mantidos, apesar, né, a despeito de todas as dificuldades que nós estamos tendo em função da pandemia do Covid-19. Tá? Estamos à disposição de vocês para esclarecer todas as dúvidas que acharem necessárias. Obrigado, professora Lisiane. Estamos aqui também com a presença da professora Eunice, secretária de Tecnologia da Informação da UFMT, a professora Glauce, que também é coordenadora do Núcleo de Educação à Distância da UFMT, e aqui estamos com o Eduardo e estamos também com o Tiago, que ali vão estar também no canal, né, Eduardo e Tiago, acompanhando algumas dúvidas, fazendo algumas perguntas sobre esse tema. Eu acho que após a fala da professora Lisiane, uma das questões que motivam esse debate é tentar primeiro entender o que é flexibilização, né? Acho que é uma dúvida de todos, né? É um tema que vem sendo debatido em muitas instituições, não só públicas, né, mas acho que em todos os contextos educacionais. Primeiro a gente precisa de entender, antes de iniciar o nosso debate, que quando a gente fala de flexibilização, nós estamos falando de flexibilização, primeiramente, enquanto espaço, né, é uma primeira dimensão que a gente começa a considerar, quando a gente começa a analisar que até então nós utilizávamos ou aprendíamos dentro de um espaço de educação presencial. Você, para assistir às suas aulas, você tinha que ir na sua sala de aula, tinha que frequentar o seu curso. No contexto de pandemia 19, necessariamente você não tem condições de fazer mais ou frequentar as turmas, né, em espaços presenciais.
E, nesse sentido, não só na área de educação, mas em todas as outras áreas, as pessoas estão recorrendo às tecnologias da informação e da comunicação. Ou seja, o computador, né, e outros tipos de tecnologia. Nós vimos frequentemente, ontem mesmo, eu vi uma notícia que até a pessoa que vai do restaurante, que está com o restaurante fechado, começou a atender pelo WhatsApp, né? Ou seja, as pessoas estão começando a arrumar maneiras diferentes de se fazer o que vinham fazendo antes. E aí a gente tem, na flexibilização, esse conceito de você flexibilizar o espaço, né? Ou seja, o que a gente fazia de modo presencial, você poder fazer de modo virtual. Segundo, na dimensão do tempo. Até então, quando nós, estudantes, estávamos em sala de aula, nós tínhamos uma agenda fixa, né? Você tinha que chegar às 7h30, por exemplo, para quem estuda no período da manhã, e sair às 11h30. Quando a gente começa a pensar em outras formas de se estudar, e a gente começa a ver que não necessariamente a gente aprende apenas em sala de aula, a gente começa a ter que verificar que não necessariamente você vai ter que estar às 4 horas presentes ali em sala de aula para aprender. Que você pode também aprender num outro ritmo, no final de semana, à noite, né? Então, num outro momento, quando a gente fala de flexibilizar, a gente está falando também da possibilidade que você tem de estudar num tempo diferente, ou seja, no seu tempo, é claro que dentro de uma agenda pré-estabelecida em determinado curso. E, por último, também, com essa nova organização que a gente tem hoje para a oferta de educação, é preciso pensar também que nem sempre alguns componentes curriculares eles poderão ser ofertados, por diversas razões, né? Muitas vezes você tem disciplinas de natureza prática que, às vezes, você não consegue desenvolver a aprendizagem por meios ou por disciplinas diversas, por meios ou por tecnologias diversas, né? E aí, obviamente, você deixa muitas vezes de ofertar uma disciplina de ordem prática e pode abrir mão daquela disciplina naquele momento e antecipar uma outra disciplina que é mais teórica, cognitiva ou mais de natureza teórica para a aprendizagem. Então, flexibilizar é você pensar como a gente pode desenvolver o nosso ensino e a nossa aprendizagem nessas 3 dimensões, né? Flexibilizando o espaço, o tempo e o currículo, né? E aí é um pouquinho desse debate que a gente vai fazer a partir de agora. Como que a gente pode fazer isso, né? O que isso vai ajudar nesse contexto de pandemia Covid-19, né? Então, um pouquinho da introdução ao nosso debate. Como alguns assuntos são um pouco complexos, vocês fiquem à vontade em fazer perguntas, que a nossa ideia é fazer um diálogo mesmo. Agora eu passo aos colegas, né, que eu acho que vocês têm alguns questionamentos, se quiserem se apresentar também. Eu acho que aqui a gente tem alguns estudantes, o Eduardo, o Thiago, o Glauci, professor Eunice, fiquem à vontade. Bem, eu vou começar então. Meu nome é Thiago Graça, sou estudante de zootecnia, e uma das dúvidas que a gente tem é qual é a importância da flexibilização e por que flexibilizar, né? Por que a gente vai flexibilizar a educação que está sendo proposta e qual é essa importância que o senhor acha? Vou responder. Posso responder essa? Sim, Liz. Então tá. Essa proposta de flexibilização, ela busca, sobretudo, né, manter a universidade ativa, tá? Do ponto de vista acadêmico. E os alunos e professores em interação social, cognitiva, emocional, contribuindo para que a comunidade acadêmica continue fortalecida e se aproprie de outras formas pedagógicas que serão necessárias, até mesmo quando a situação voltar à condição de normalidade, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer, né? Ou até uma outra forma de normalidade, como tem sido debatido, né? Porque a gente também não sabe quais são os resultados imprevisíveis, né, que esse cenário possa acarretar nas nossas vidas, tá? Ademais, além disso, é responsabilidade da universidade promover a segurança e a tranquilidade da nossa comunidade acadêmica, inclusive criando e propondo alternativas à continuidade do ano letivo, ainda que alternando o tempo, a configuração e as formas de se atender à nossa rotina acadêmica, que vai ter que ser alterada, né? Então, eu acho que essa é a principal importância de flexibilizar, né? Manter a universidade ativa, porque ela pode continuar. Legal, professora, obrigado. Bem, professora, então, eu acho que
Pelo que eu entendo, o objetivo central é possibilitar que o aluno continue em um ambiente de aprendizado, né? Que a gente use a quarentena para continuar com algum conteúdo e um acesso facilitado a esse conteúdo. O que tem preocupado alguns alunos, eu coloco para a senhora como pergunta, é sobre a obrigatoriedade disso, como o aluno vai ter que se comportar frente a avaliações, a obrigatoriedade de se fazer presente nessas aulas, né? Como isso vai ser pensado nesse sentido. Tá, eu acho muito boa a pergunta do Eduardo, que eu já tenho recebido, né, alguns questionamentos nesse sentido. O aluno não vai ser obrigado a fazer a disciplina nessa modalidade. A flexibilização, ela é excepcional e temporária para essa situação. Uma vez que a gente retorne com as nossas atividades presenciais, né, o calendário acadêmico vai seguir normalmente. O interessante é que o aluno que, por exemplo, que está matriculado na disciplina, e o colegiado de curso e o professor decidiram ofertar essa disciplina de forma flexibilizada. O aluno, a qualquer momento, tá, ele poderá excluir essa disciplina, né, que seria como se fosse um trancamento, ele vai excluir a matrícula dele nessa disciplina. O que quer dizer isso? Que se ele estiver fazendo a disciplina, em determinado momento ele achar, olha, não estou conseguindo acompanhar, essa modalidade de oferta não está sendo boa para mim, né, não está sendo interessante, então ele pode excluir a disciplina, né, do currículo dele, e dessa forma não vai contabilizar nenhuma reprovação no histórico escolar desse aluno, tá? Ela vai ser excluída. E ele poderá fazer novamente essa disciplina quando em outro semestre ela for ofertada na modalidade presencial. Ou ele poderá até fazer a disciplina num período letivo especial, né? Se assim julgar necessário o colegiado entender que possa ser feita essa reoferta, certo? Certo, então o aluno ele pode escolher, então, se ele adere ou não, se ele consegue ter meios de aderir ou não, e se isso funciona para ele no aprendizado individual. E aí ele decide se ele faz agora, nesse meio, ou se ele pode repor isso depois. É isso, sem contar reprovação, sem contar falta, nem nada disso. Isso mesmo, ele pode excluir a disciplina, e aí no semestre seguinte, quando ela for ofertada de forma presencial, ele pode se matricular novamente na disciplina e fazer no formato, né, que normalmente a gente oferta. Entendi. Bem, Lisiane e Alexandre, boa tarde. Eu sou professora Glauce do NEAD. E neste momento de debate acerca da flexibilização curricular, há uma confusão no entendimento de EAD e flexibilização curricular. Eu gostaria que um de vocês dois pudesse esclarecer isso para a comunidade acadêmica, porque nós, da educação à distância, nos sentimos muito afetados por essa confusão que está existindo hoje dentro do debate. Eu posso comentar um pouquinho a pergunta da Glauce, até porque, Elisane, eu estou vendo aqui no nosso chat, tem o Vinícius Fernandes ali, né, que está fazendo a pergunta sobre essa questão da educação à distância, dessa confusão que você coloca, que se faz entre termos, né? Primeiro, a gente tem que entender que para a gente fazer flexibilização, nós vamos precisar de apoio das tecnologias da informação e da comunicação, né? Então, hoje, a Universidade Federal de Mato Grosso é uma das poucas que já tem o ambiente virtual de aprendizagem integrado com o sistema acadêmico. Depois, a Eunice pode até falar um pouquinho sobre isso, né? E aí, os estudantes e os professores, eles já têm como acessar as disciplinas por meio do ambiente virtual de aprendizagem. Então, a gente chama, quando você acessa um ambiente virtual de aprendizagem e você estuda por meio da tecnologia, a gente chama isso de educação mediada pela tecnologia. Então, primeiro a gente tem que entender isso. E aí há uma confusão muito grande entre educação à distância, educação presencial, né? E outros diferentes tipos de educação quando a gente fala de flexibilização educacional. Primeiro, eu acho que tem várias pessoas que trabalham com educação à distância na universidade, e a universidade tem cursos, inclusive cursos de excelência na área de educação à distância, mas não é de educação à distância que a gente está falando. O nosso foco, quando a gente fala de flexibilização educacional, primeiro, comparando com a educação à distância. Na educação à distância, normalmente, nós temos turmas muito maiores, que são de 300, 400 alunos, né? Então, você já tem um sistema para atender um contingente muito maior de pessoas, enquanto na educação presencial,
você tem 40, 50 alunos em sala de aula. Quando a gente fala de educação mediada por tecnologia e não educação à distância, nós estamos falando no atendimento desses mesmos 40 alunos, dos mesmos colegas que a gente tem de sala, numa turma, no seu espaço. Ou seja, a gente não está falando de atendimento em massa, a gente não está falando de atendimento a 200, 300, 400 alunos. Até que para você atender esse contingente maior, você tem que se organizar de maneira diferente. E é impossível você fazer isso, você implantar ou fazer uma modificação tão severa, né, dessa natureza em tão pouco tempo. Então, a gente não está falando, em hipótese alguma, de educação à distância. Segunda diferença básica, que o pessoal faz muita confusão, é, dentro da educação à distância, o aluno da educação à distância ele é atendido por um tutor. Isso é fundamental. Então, a gente tem lá os nossos cursos no interior de Mato Grosso, também temos alunos aqui em Cuiabá, né? E queria saudar a todos que estão assistindo, inclusive, normalmente na educação à distância você tem um tutor que faz o atendimento daquele aluno. O professor não necessariamente é a pessoa com quem ele tem contato. Então, é diferente a modalidade de educação à distância. Aqui, na educação mediada por tecnologia, a gente tem uma diferençazinha muito simples. O aluno assistir a aula presencial. Nesse momento, ele vai se comunicar com o professor, ele vai participar das atividades utilizando um computador, utilizando a tecnologia. E aí a gente chama de educação mediada por tecnologia. Mas o contato seu não vai ser com o tutor, como é na educação à distância. Vai ser com o mesmo professor que vai te dar atenção, como ele daria em sala de aula, né? E às vezes até numa relação diferente, uma experiência nova, né? E a gente tem muita moçada nova que gosta de, o pessoal que está chegando agora, inclusive, que gosta de trabalhar com tecnologia, poderá ter esse contato com o professor por meio da tecnologia. Então, é totalmente diferente, né? E aí, são várias as diferenças, eu acho que o nosso tempo é curto, né? E aí, uma coisa que também é fundamental, é engraçado esses dias, né? Alguém fez uma pergunta, mas nós vamos, como é que fica a questão da presença, né? De um aluno que estuda, né? Se você está falando de flexibilizar o espaço, esse aluno vai estudar em casa, e aí, como é que você vai colocar falta ou presença para ele? Você não vai colocar falta ou presença pelo aluno estar presente ali, né? Então, a gente até brinca. Numa sala de aula, né, eu sou professor também, às vezes eu faço chamar e tem aluno que não responde. Porque ele pode até estar presente de corpo e alma ali, mas ele não está presente, né, ali naquele momento. Então, num ambiente virtual de aprendizagem ou na tecnologia, você se manifesta pela presença, né? Então, a sua presença vai ser dada quando você realiza uma atividade, quando você faz a leitura, você vai assistir um vídeo. Há inúmeras ferramentas que a gente tem hoje nos ambientes virtuais de aprendizagem que precisam ser potencializadas, né? Como sistemas de webconferência, né? E hoje a gente tem feito isso com WhatsApp, né? Com vídeo. Então, são inúmeras as diferenças entre educação mediada por tecnologia, que está nessa proposta de educação que a gente está apresentando, né, perdão, que a universidade está discutindo nesse momento, e uma proposta de educação à distância. Né? Então, não dá tempo para falar de tantas as diferenças que existem, mas o que a gente está falando basicamente é a relação que você tem hoje em sala de aula, ela será mediada pela tecnologia, pela internet, pelo computador e pelos outros dispositivos. Nada de tutor, nada de educação em massa, né? E outras questões que são muito afetas à discussão da educação à distância. Bom, não sei se eu respondi, mas tem muito mais coisa, eu acho que até falei demais. Mas fiquem à vontade, tá? De perguntar. Professor, até uma pergunta que a gente tinha deixado um pouco para o final, mas tem bastante gente perguntando, como a Marilyn Castro, a Débora Fabiani, que é sobre o acesso dos alunos que não têm internet ou que não têm o devido aparelho, como esses alunos vão conseguir aderir a esse programa? Né? Eles serão prejudicados? Seria justo com esses alunos? Qual é a proposta para esses alunos que não têm condições de ter internet ou algum aparelho para acessar? E não só a internet, né? Mas também quem está doente, quem está passando por uma necessidade básica, que é a realidade que a gente está vivendo hoje, e quem está de luto. Então, responde aí para a gente, professor. Eu queria agradecer a participação dos alunos aí questionando e, né, se posicionando a esse respeito. Isso é importante. Continuem mandando as mensagens para os meninos repassarem, tá? Isso é muito importante, Eduardo, essa pergunta, porque é o seguinte, nós temos várias situações. Vamos supor que o aluno não tenha acesso à internet, não tenha computador, porque a gente tem alunos nessas condições, nós sabemos, tá? Então,
o professor está ofertando a disciplina, ele decidiu, e o colegiado de curso decidiu ofertar uma disciplina flexibilizada, com essa modalidade de oferta. E o aluno não tem condições de acompanhar a disciplina nesse momento, tá? Todo o material, todo o conteúdo, todas as aulas que o professor está viabilizando para essa oferta flexibilizada devem ficar disponíveis para o aluno quando do retorno das atividades presenciais, para que ele possa, num laboratório da UFMT, com a internet da UFMT, acessar todas essas videoaulas, todas essas discussões, todo esse material que o professor está disponibilizando, inclusive as atividades avaliativas, que vão ser feitas também através do AVA, do Ambiente Virtual de Aprendizado. Então, esse aluno não precisa acompanhar a disciplina desde o seu início, que a gente chama, né, isso de forma síncrona. Ele pode, quando retornar às atividades, ele ir para o laboratório dentro da UFMT, com a internet da UFMT, e desenvolver essa disciplina nessa forma. E se ele ainda não tiver disposto a fazer a disciplina nesse formato, dessa forma, ele pode ainda, como eu disse, excluir a disciplina, a matrícula nessa disciplina, para que não conste no seu histórico escolar e ele possa fazer depois, no semestre seguinte, a disciplina de formato presencial. Então, o aluno não vai ser prejudicado de forma nenhuma. Essa é a nossa preocupação, né, enquanto Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, e é uma preocupação que os discentes realmente têm que ter. A gente não pode prejudicar ninguém, entendeu? Então, por isso, a nossa preocupação em garantir que o aluno tenha acesso ilimitado a todo esse material, a todas as formas de avaliação dessa disciplina, quando retornarem às atividades de forma presencial, para que todos tenham acesso. Muito legal. Bom, professora, eu tenho uma pergunta aqui do Ian Carlos e o Ícaro Silva, que é em relação aos calouros. Como serão assistidos? Eu vou passar essa resposta para o Alexandre, que está preparando, né, uns tutoriais para solucionar a questão dos calouros. Está tudo pensado. A gente está com a professora Lisiane. Eunice, você quer falar? Eunice parece que... Pode completar, que eu quero fazer um complemento sobre um comentário que eu vi lá no YouTube de um dos alunos. Tá. Não, bacana. A questão dos calouros, né, são novos ingressantes que estão entrando na universidade. Foi feito um estudo, inclusive, né, Eunice, desses alunos que eventualmente tiveram acesso, né, no primeiro momento, e junto com a Secretaria de Comunicação e a Secretaria de Tecnologia da Informação, nós estamos preparando alguns materiais, né, alguns vídeos, né, falando dos principais sistemas institucionais, para dar as boas-vindas, inclusive fazer a imersão desses estudantes já no ambiente virtual de aprendizagem. Então, a nossa ideia, né, é que para os alunos que porventura venham a ingressar, e aí, se você tiver os cursos, né, ingressar não, já fizeram a matrícula, não é isso, Eunice? E venham a estar no curso, os cursos que porventura decidam e optem, né, lembrando que não é obrigatório, a ofertar aquele componente curricular, ele vai ter que fazer isso discutindo, inclusive com esses estudantes, eles vão ter acesso a esse material, né, audiovisual, bem explicativo, bem orientativo, e já promovendo, explicando quais são os sistemas que a universidade usa, como ele faz para entrar no ambiente virtual de aprendizagem, e lá a gente pretende também colocar algumas orientações bem bacanas, né, sistemas de webconferência, ele vai poder assistir o professor numa aula inaugural, né, e tudo, o que a Elisiane falou é interessante, essa questão do assíncrono e síncrono, ou seja, o que é isso? Parece uma palavra difícil. Quando a gente utiliza essas tecnologias, tudo que você faz fica gravado. Então, mesmo o aluno que não pode assistir ou acessar aquele material naquele momento, quando ele tiver disponibilidade, ele pode acessar o ambiente que vai estar tudo lá. Os vídeos, as atividades, né? Ou seja, vai ser respeitado o ritmo desse aluno, né, que porventura não pôde estar presente por algum motivo, seja lá qual ele for, seja de acesso, de problema com tecnologia, ou como o Thiago perguntou aqui, a questão da pessoa, a gente está no período de pandemia, né, as pessoas podem ficar doentes a qualquer momento, né, então a gente tem que pensar em maneiras de ajudar, de se aproximar, né, e chegar até esse estudante. Eunice, professor. Sim. Desculpa. Eu posso falar? Sim, sim.
Boa tarde. Eu vi que no chat lá da live tem uma pergunta. Alguém perguntou sobre os estudantes que residem na casa do estudante, né, no Jardim Itália, e que têm dificuldade com acesso à internet lá. Então, de fato, lá nós estamos com uma limitação de acesso à internet que foge da nossa alçada, porque foi algo que foi acarretado, né, devido a obras que estão acontecendo naquela região. Mas, para esse pessoal específico que está ainda em Cuiabá, morando, seja no CEL ou na casa do estudante no Jardim Itália, nós podemos, eu digo assim, vamos avaliar uma possibilidade, se caso a proposta vier a ser aprovada, né, no CONCEP, a gente pode verificar a possibilidade desses estudantes sem aglomeração, com os devidos cuidados, né, usando máscara e etc., usar o laboratório da STI como um apoio durante esse período da flexibilização, né, e da suspensão das atividades presenciais. A STI, ela continua com alguns técnicos que não estão em grupo de risco trabalhando, né, esses técnicos que não estão em grupo de risco, eles fazem escalas, num horário, claro, um pouco mais reduzido, mas a gente pode estudar uma possibilidade para atender a uma demanda desses estudantes, especificamente que ficam na casa do Jardim Itália ou no CEL aqui do campus. Só que teria que ser bem planejado para que não houvesse aglomeração, mantivessem a distância, enfim, todos os cuidados que estão sendo orientados pela Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, etc. Muito bem, Luiz. Alguém mais? Um outro tipo de questionamento que estão colocando aqui, a Helenice, o Marcel, o Gabriel colocou agora, são sobre as atividades práticas, nos cursos de medicina, enfermagem, geologia, veterinária, tem atividade de campo, como vai ficar essas atividades? Como vão ser o olhar para essas atividades práticas, né? Tá, então vamos partir do seguinte princípio. A flexibilização, ela pode ser utilizada para todas as atividades teóricas dos cursos e dos componentes curriculares. As atividades práticas, elas não podem ser substituídas por atividades que utilizem tecnologia de informação e comunicação. Mas isso impede que o professor e o colegiado de curso ofertem uma disciplina que seja teórico-prática? Não. Só que somente a parte teórica pode ser ofertada de forma flexibilizada. As aulas práticas dessas disciplinas terão que ocorrer quando retornarem às nossas atividades presenciais. Por que isso é possível? Porque essa disciplina só vai ser finalizada, né, com notas e com lançamento de notas no sistema quando o nosso semestre 2020/1 for finalizado. E isso só vai ocorrer depois que retornarem as atividades presenciais. Então, é perfeitamente possível você ofertar uma disciplina que não seja 100% teórica, mas só vai ser ofertado de forma flexibilizada a carga horária teórica dessa disciplina, tá? As práticas têm que ser garantidas quando forem retomadas as atividades presenciais, ok? Professor, eu tenho uma outra pergunta do Ian Carlos, e ele quer saber como que vai acontecer as aulas para os estudantes que precisam de intérprete de Libras. Alexandre, será que você pode, considerando a experiência que a gente está tendo, né, com a capacitação, será que você pode responder? Posso. Eu acho que, tem uma pergunta ali que foi feita sobre essa questão da capacitação dos professores, né? Nós estamos fazendo um processo de capacitação dos professores, né, online. Nós abrimos as inscrições para os professores e até assustamos com a demanda, tivemos 893 professores que fizeram a inscrição na primeira turma, né? Que eles estão todos estudando online, o curso está sendo muito bacana, e a gente está discutindo um pouco essas questões, já respondendo uma das questões do chat. E nessa capacitação, surgiram situações, inclusive, nessa perspectiva da acessibilidade, né? E aí nós tivemos, inclusive, o caso de uma aluna
de um estudante do curso que era surda. Então, veja bem, os ambientes nos dias de hoje, eles têm essa possibilidade de você utilizar recursos de acessibilidade. E aí, o que nós fizemos em contato com os intérpretes e alguns professores da área de Libras é abrir um espaço, um ambiente virtual para atendimento aos alunos, né, que porventura precisem tirar dúvidas em momentos pré-agendados com os professores, né? Então, caso a universidade venha entender que essa proposta é interessante, por enquanto é apenas uma proposta, gente, não é nada imposto, não é nada, né? Então, é para a gente discutir mesmo, por isso que é bacana a gente estar conversando aqui, é pensar nas possibilidades, né? A ideia é que a gente venha partir para essas possibilidades, né? De você abrir as salas virtuais, colocar contato com os estudantes, né? E aí eu acho que cada especificidade a gente tem que discutir ali para verificar. Ou seja, é um desafio, é uma nova experiência e é um momento também de aprendizagem, né? Nós precisamos de aprender a trabalhar com essas tecnologias que estão aí, e repetindo, isso não é EAD, isso não é educação à distância, a gente está falando de você utilizar a tecnologia a nosso favor, na nossa sala de aula, né, que é presencial, e nesse momento, temporariamente, estaremos flexibilizando para ver como que a gente pode ajudar os estudantes, né, a continuar desenvolvendo a sua aprendizagem. Bem, professor, eu acho que entraram bastante pessoas novas agora. Acho que a senhora podia só esclarecer novamente se todas as disciplinas serão obrigadas a aderir a isso e se todos os cursos, todos os institutos vão ser obrigados a aderir a isso. Tá. A gente tem bastante pessoas novas, seria legal esclarecer novamente. Então, bem-vindo quem chegou agora, tá? Mas vamos esclarecer. Essa proposta de flexibilização, ela é facultativa. O que quer dizer isso? Quem vai decidir quais os componentes curriculares podem ser ofertados nessa modalidade é o colegiado de curso, que é a instância deliberativa para esse tipo de ação acadêmica mesmo, de aspectos acadêmicos. E é importante que o colegiado de curso, né, ouça seus alunos, ouça como que é a questão da acessibilidade desses alunos, a disponibilidade deles, e discuta de forma conjunta, né, com os alunos, se é possível fazer a oferta e para quais componentes curriculares é possível fazer essa oferta. Então, isso não vai ser uma flexibilização para todos os cursos da UFMT e para todos os componentes curriculares, não tem como ser assim, né, porque nós também não estamos preparados para isso. Essa pandemia nos pegou realmente de surpresa, né? Então, agora nós estamos capacitando os professores, como o Alexandre falou, são quase 900 professores sendo capacitados, e isso representa quase 50% do nosso corpo docente. E, da mesma forma, os alunos também têm que ser preparados para isso. Então, essa oferta, ela vai ser uma oferta gradativa de alguns componentes curriculares, a decisão vai ser do colegiado de curso, em discussão com os alunos, né? E o que é importante vocês perceberem é que nós queremos mostrar que a UFMT pode continuar as suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, mesmo que não da forma com que a gente sempre ofertou, né? De todos os conteúdos, mas que alguma coisa pode ser ofertada dessa maneira, pode, nós temos infraestrutura para fazer essa oferta, né? E temos condições de fazer essa oferta. Então, nós podemos, nós queremos, né? Basta saber se toda a comunidade acadêmica está disposta também a aderir a essa proposta, mesmo que de forma parcial. Então, não existe obrigatoriedade do aluno fazer a disciplina nesse formato, não existe obrigatoriedade dos cursos aderirem a esse formato de oferta. Essa é uma decisão que deve caber ao colegiado e discutindo isso com seus alunos, tá? É só a possibilidade de ser ofertado. É isso que nós queremos que seja autorizado, né? Que o curso que decidir ofertar um componente nessa modalidade, ele tenha essa possibilidade. Ele não seja cerceado deste direito. Professora, a Karine Miranda também, já nesse contexto, fez a pergunta da flexibilização se estenderá para pós-graduação também. Eu não posso responder pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, mas eu sei dizer que tem alguns programas que estão fazendo essa oferta, esse tipo de oferta. Assim.
Lise, deixa eu só complementar que eu achei bacana a sua fala, porque a gente tem vivido muitas experiências com os coordenadores de curso, né? Então, há cerca de um mês atrás, muitos coordenadores de curso começaram a procurar as áreas de tecnologia da universidade, né, Unice, para ver, olha, o que vocês têm de disposição para poder nos atender, né? E aí nós começamos, olha, a gente tem essas e essas possibilidades, né? E a gente viu que os contextos de curso para curso são diferentes, né? Você tem cursos que os alunos têm um perfil de aluno, tem um perfil de professor, né? Alguns cursos são mais práticos, né? Então, o que eu achei bacana na sua fala, Lise, é que flexibilizar não é uma coisa, a universidade aprovar uma proposta que obriga a partir de hoje todos os cursos vão ter que ofertar disciplina por meio da tecnologia. Outra coisa é dizer o seguinte, olha, o Conselho Superior da Universidade está discutindo, está permitindo que os cursos que verificarem que é possível fazer, isso é uma discussão com os colegiados, quer dizer, é uma discussão que apresenta autonomia para as unidades acadêmicas. Quer dizer, lá na unidade acadêmica, perto dos seus estudantes, num processo de diálogo, conversando, vendo as dificuldades, né, a unidade acadêmica pode fazer, ou não também, né? Então, o que é bacana é um pouco isso, né? Não impedir aqueles que conseguirem fazer, de alguma forma, e possibilitar que aqueles que não querem também não sejam obrigados, né? Então, achei bacana um pouco na sua fala esse termo da flexibilidade que você coloca. Professora, a Débora Fabiana, ela trouxe também uma questão que a gente discutiu lá no início, que é sobre a importância disso, o porquê dessa proposta, quais são as vantagens de estabelecer isso que está sendo proposto estabelecer agora. Se a senhora quiser comentar um pouco. Certo. Débora, então, como falei, a gente está vivendo uma situação, né, de pandemia, que a gente precisa do isolamento social, que a gente não sabe dizer quando que a gente vai poder retornar para as atividades presenciais, né? Isso pode ser daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, nós não sabemos. É possível que o isolamento tenha que se manter, né, para fazer o efeito desejável, que ele tem que se manter por mais tempo, né? Então, a flexibilização vai fazer com que as atividades, algumas, mesmo que minimamente, algumas atividades de ensino continuem sendo mantidas, né, através da flexibilização, para que os 3 pilares da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão, se mantenham, né, porque é importante salientar que a pesquisa continua, a extensão continua. Então, por que o ensino não pode continuar, mesmo que não de forma abrangente, global, mas que de forma parcial possa continuar? Por que o ensino não pode? Então, essa proposta vem nesse sentido, de possibilitar que a UFMT se mantenha, né, mantenha as suas atividades de ensino, mantenha com a sua proposta de formação do estudante, de forma qualificada também, porque essa é uma forma qualificada de formação, e mantendo, né, a qualidade do ensino da mesma forma que a pesquisa tem sido mantida, que a extensão tem sido mantida, e assim os nossos 3 pilares continuem. Essa a importância principal dessa flexibilização, é manter o discente e o docente em contato durante esse período de isolamento, manter com que a gente continue discutindo o que é importante na nossa formação. Eu acho que isso é uma proposta, né, que vem de encontro ao que representa a docência para nós. O que representa a docência para mim, enquanto professora, né, de manter esse contato, essa interação com o meu aluno, mesmo numa situação de isolamento social. Eu posso continuar, né, sendo docente, eu posso continuar ensinando, mesmo que de forma virtual, e levando essa educação para vocês através dessas tecnologias. Então, isso é possível. Para vocês terem uma ideia, né, na semana passada eu participei do fórum do colegiado de pró-reitores de graduação das 69 instituições federais de ensino superior do Brasil. Tá? São 69, 66 pró-reitores participaram dessa discussão. E vocês sabem qual foi o tema dessa discussão? Foi as universidades, né, que estão mantendo atividades de forma remota para manter o ensino, né, continuando o ensino de forma remota. Então, 3 universidades fizeram a sua exposição de como estão fazendo isso,
e as demais, né, se prontificaram a discutir esse assunto em seus colegiados e fazer essa proposta aos seus colegiados, porque estão percebendo a importância que a gente se manter ativo durante esse período de quarentena. Né? É possível? É possível. Então, por que não fazer? A pergunta tem que ser essa. Se é possível, por que não fazer? Pessoal, eu quero fazer uma colaboração aí com algumas perguntas. Eu notei que alguns coordenadores de curso estão presentes na live, achei bem bacana isso, e estão preocupados com a questão do ajuste de matrícula, ajuste do coordenador, etc. Qual que é a nossa proposta? Primeiro ponto que nós temos que discutir, debater amanhã no CONCEP é a questão da flexibilização e como fica a questão do calendário. Uma vez isso definido, aí então nós vamos poder discutir, bom, se caso for aprovada a possibilidade da flexibilização, então vale a pena nós discutirmos a reabertura do ajuste de matrícula, né? Pelo menos matrícula online, o ajuste online, para que cada um possa estar incluindo ou excluindo disciplinas nesse momento. Então, essa discussão nós estamos sim preocupados, a PROEG está antenada nisso, mas ainda não trouxe à tona, porque primeiro está aguardando a decisão, né, do CONCEP em relação à flexibilização, se ela vai poder acontecer ou não, porque a gente entende que se ela não acontecer, não tem o porquê fazermos o ajuste de matrícula nesse momento, tá? E como a Lisiane também deixou bem claro, em relação às disciplinas que, porventura, mesmo que você faça o ajuste e opte pela disciplina A ou B, e uma dessas disciplinas, você desistiu porque ela foi ofertada no modo, né, mediado por TICs e por algum momento você não se sentiu confortável em cursá-la ou não pôde cursá-la, você vai poder, via processo SEI, pedir a exclusão da disciplina com a devida justificativa encaminhando ao seu colegiado de curso. Então, vocês vão estar amparados nisso mesmo tendo passado o período de ajuste de matrícula. Entendi. Professora, até seguindo nesse contexto, muitas pessoas estão perguntando em relação ao calendário, como isso ficaria, né? O calendário vai ser retomado, se algum departamento assumir essa proposta para si, o calendário segue, no outro departamento isso não, como ficaria o calendário nesse contexto? Ótima pergunta. Já recebi essa pergunta de vários professores, vários coordenadores. Então, a oferta de disciplinas de forma flexibilizada, ela ocorre através de um calendário suplementar. Ela não vai afetar o calendário acadêmico de 2020/1 e 2020/2. Quando da retomada das atividades presenciais, nós vamos ter aquela comissão que vai elaborar o nosso calendário de reposição normalmente. Isso vai acontecer normalmente, independente de ser aprovada a flexibilização ou não, tá? Isso vai ser mantido. O que acontece é que essas disciplinas que serão ofertadas de forma flexibilizada, elas vão ter um calendário suplementar, né, com datas diferenciadas para a oferta, para o colegiado encaminhar para a PROEG, quais as disciplinas que serão ofertadas nessa modalidade, para que os alunos tenham tempo de fazer a exclusão dessa disciplina, se eles não quiserem cursar dessa forma. Então, é um calendário suplementar que não afeta de forma alguma o nosso calendário acadêmico, né, original da UFMT. Então, vocês não precisam ter essa preocupação, porque uma vez que forem retomadas as atividades presenciais, que nós fomos autorizados a retornar, nós teremos o calendário de reposição normalmente. E essas disciplinas serão conduzidas através de um calendário suplementar, independente do nosso calendário acadêmico. Aí, se a Eunice quiser fazer alguma complementação, pode ficar à vontade. Então é isso. Professora, também estão questionando aqui, de volta naquele nosso assunto sobre a autonomia do colegiado, dos alunos decidirem isso, se também será permitido a esses colegiados decidir sobre a plataforma e sobre o formato adotado para isso, ou todos terão que usar o AVA, ou pode-se decidir outras plataformas, outros meios de lançar essas atividades. Posso responder essa? Vou passar para a Anice, então, ajuda dos universitários. Assim, nós pedimos
e, inclusive, se for aprovada a flexibilização, a PROEG vai encaminhar as orientações, né, uma normativa para as coordenações de curso, indicando o AVA institucional como plataforma oficial para que o registro das atividades, o controle das atividades esteja lá mantido. Por quê? Nós temos que optar por um local que fique registrado as atividades, né, para que o aluno, posteriormente, possa estar acessando todos os conteúdos que foram até mesmo ministrados de forma síncrona e que agora estão lá de forma assíncrona para o estudante ter acesso. Além disso, o AVA, ele está integrado ao sistema acadêmico, que é o SIGA. Então, ali você tem os estudantes, os docentes sempre atualizados, o diário de classe, que em algum momento o professor vai ter que sim registrar as atividades que ele ministrou, né? O relatório de notas que ele tem que manter atualizado ali dentro do AVA, o plano de ensino eletrônico que ele tem que submeter ao colegiado de curso, ele é aprovado, é homologado. Então, tudo isso está dentro do nosso AVA institucional, mas nada impede de que o professor utilize de outros recursos, como a UFMT tem convênio com a Microsoft, e nós oferecemos ferramentas Microsoft, como o Teams, que é uma ótima ferramenta para usar com os estudantes. Ele pode usar, mas os registros das atividades que ele executou, e no dia tal, né, usando o Microsoft Teams, etc., ele tem que registrar isso dentro do AVA institucional. Então, ele não está impedido de usar outras ferramentas de comunicação e colaboração, porém, os registros devem estar todos dentro do AVA, e todas as ferramentas, atividades, videoaulas, todo o material que ele disponibiliza aos estudantes, de forma assíncrona, para ele ver a qualquer momento, no tempo dele, tem que estar dentro do AVA institucional, que é o Moodle. Eu tenho uma pergunta aqui do Vinícius Fernandes, e a pergunta dele é bem interessante. Caso o CONCEP não aprove flexibilização, qual será a alternativa para garantir o processo de ensino e aprendizado na pandemia? Pergunta difícil essa. O que acontece é o seguinte, as nossas instâncias deliberativas na UFMT, realmente, que tratam, né, de ensino, pesquisa e extensão, é o CONCEP. Então, nós não poderíamos deixar de encaminhar, né, essa autorização para flexibilização para o CONCEP, porque a discussão deve ser feita lá no CONCEP mesmo, né? O que nós queríamos e nós estávamos preocupados é que essa discussão ficasse prejudicada pela falta de entendimento das pessoas do que é essa proposta. E aí, por isso, nós estamos aqui fazendo essa live, para fazer esses esclarecimentos, né, para toda a comunidade acadêmica, para, inclusive, as pessoas possam ter um entendimento melhor e fazer uma discussão melhor amanhã. Mas o CONCEP não autorizando a flexibilização, não há como a gente instaurar isso no âmbito da UFMT, infelizmente. Então, por isso que essa proposta amanhã deve ser bem discutida entre todos os pares, envolvendo discentes, docentes, técnicos, entre a gestão, né? Todas as dúvidas possam ser dirimidas para que a gente possa ter um resultado, né, que foi de consenso da maioria. Isso que a gente quer, né? Esse é o objetivo que a gente tem. A gente quer, na verdade, que os colegiados e os discentes, né, e os docentes possam ter a possibilidade de optar pela flexibilização, se isso for de entendimento da unidade acadêmica, né? E para que a unidade acadêmica tenha possa ter o poder de decisão, isso tem que ser aprovado no CONCEP, porque essa é a instância deliberativa para aprovar a minuta de flexibilização para a universidade. Professor, então, para ficar claro, resumindo isso, então a reunião amanhã do CONCEP não é para impor uma nova política ou obrigar essa implementação, é só para permitir essas discussões nos colegiados e junto com os alunos, garantindo as especificidades de cada curso e as características de cada aluno e de cada conteúdo. É isso, seria o objetivo esse da reunião amanhã do CONCEP.
Exatamente. Ninguém vai ser obrigado a ofertar nada. A gente só quer que quem possa ofertar e tenha disponibilidade de ofertar, tenha essa possibilidade. E por que essa proposta ela é encaminhada para o CONCEP? Eu recebi várias demandas de unidades acadêmicas perguntando se poderiam, né, fazer esse tipo de flexibilização. E eu só poderia responder isso se eu encaminhasse essa discussão ao CONCEP. Então, foi isso que a PROEG fez. A PROEG montou uma minuta autorizando a flexibilização em caráter temporário e excepcional para que os colegiados pudessem deliberar a esse respeito e fazer essa discussão na sua unidade. Então, esse é o objetivo de ter se feito esse processo e ter encaminhado ao CONCEP para promover essa discussão dentro da UFMT. É uma discussão importante, é uma discussão salutar e que envolve, né, discentes, docentes, técnicos e toda a comunidade acadêmica. Então, ela tem que ser feita, né? A gente teria que fazer essa discussão. Então, essa decisão do CONCEP vai possibilitar que aqueles cursos que queiram ofertar de forma flexibilizada possam ofertar. Por quê? Nós não temos nenhum curso, né, da UFMT que tenha isso previsto no seu projeto pedagógico. E o projeto pedagógico ele é aprovado pelo CONCEP. Então, para que a gente possa adotar qualquer outro tipo de oferta, ela tem que ser aprovada pelo CONCEP, tem que ser autorizada pelo CONCEP. Tá? Então, daí a importância dessa discussão amanhã. Professora, o professor Ivan, lá de Sinop, perguntou se essas ações serão apresentadas também para todos os campings. Sim, o CONCEP, ele é formado por conselheiros, né? Ele tem conselheiros discentes, docentes e técnicos administrativos de todos os campos da UFMT, tá? Inclusive, eu tenho um dos processos que foi relacionado à minuta de flexibilização, foi um processo que eu recebi do campus de Sinop. Né? Então, todos os campos estão envolvidos nessa discussão. Bom. Alexandre, liga o teu microfone. Agora são 17h59, né? E no nosso cronograma, eu acho que a gente podia, se vocês tiverem mais alguma pergunta, talvez uma ou duas questões, né? Uma questão para cada um, para a gente poder encerrar. E eu queria só, antes de finalizar, a gente podia, são 17h59, né? Acho que o grande apanhado de questões já foi colocado. Só queria dizer, Lisiane, que eu acho muito bacana a PROEG ter tido essa iniciativa, junto com todas as secretarias, né? Porque é preciso que a gente comece a pensar o que nós vamos fazer nesse contexto de pandemia, né? E é uma pergunta que fica, né? Olha, se a gente não tem a possibilidade da flexibilização, o que será ali? Não sabemos até quanto tempo teremos essa fase de risco do coronavírus, pode delongar por mais tempo, né? Então é preciso que a gente realmente faça um debate, pensando realmente no que é melhor para o estudante, né? Eu acho que hoje a sociedade, de um modo geral, acompanha a nossa universidade. Nós sabemos que os estudantes eles têm algumas dificuldades em algumas situações e justamente a flexibilização, do meu ponto de vista, é que vai permitir que a coordenação de curso, né, que a unidade acadêmica possa fazer esse diálogo. Porque se a gente fechar as portas, então, achei muito bacana nesse sentido, né? Então, para finalizar, aí, Eduardo, não sei se você quer fazer mais uma questão, né, para a gente finalizar. Eu acho que a gente podia passar para as considerações finais também, né? Tiago também, aí depois passa a palavra para a professora Eunice, professora Glauce, e se vocês concordarem, a gente pode encerrar a nossa live, né? Legal. Acho que eu só quero colocar os pontos aqui para ver se ficou bem entendido para a gente de acordo com essas questões. Então, o objetivo central é a gente manter um ambiente de aprendizado, manter o aluno em contato com o professor durante esse período, né? Isso vai ser discutido em cada colegiado de acordo com as especificidades dos seus alunos. Se nesse colegiado a gente tiver menos acesso, pode não aderir ou pode aderir em determinados formatos. Os alunos não são obrigados a aderirem, se não quiserem, se não se sentirem aptos a isso, se não sentirem que estão aprendendo nesse formato. Eles podem escolher não aderir, fazendo essa disciplina depois.
E, por fim, os alunos que não têm possibilidade de acesso também podem agir da mesma forma, né? Ter acesso a esse conteúdo no momento oportuno que tiverem o acesso garantido na universidade. Seria mais ou menos esse o objetivo. E o objetivo da reunião do CONCEP amanhã é permitir essa discussão nos colegiados. É mais ou menos esse o resumo? Perfeito, está ótimo, Eduardo. Eu só acrescentaria aí também a questão do docente. O docente não vai ser obrigado a ofertar a disciplina, tá? O docente vai poder decidir se ele tem condições de ofertar a sua disciplina dessa forma, utilizando as tecnologias ou não, tá? Eu gostaria de agradecer a professora Lisiane e Alexandre por esse momento de debate, principalmente quando a gente tem educação à distância em pauta, onde não é educação à distância. Vocês esclareceram muito bem a educação mediada por tecnologia, porque nós que trabalhamos seriamente com a educação à distância, com comprometimento social e político que a universidade pública tem, nos sentimos bastante gratificados de não haver essa confusão que está acontecendo com a educação à distância na Universidade Federal de Mato Grosso. Muito obrigada. Obrigada, Glaucia. Eu quero complementar ainda em relação aos comentários, né? Reforçar a questão que, se alguém ainda está com dúvida, pelo que eu observei em relação a esse calendário suplementar, de fato, nós estamos chamando desse período de flexibilização que ocorrerá, se caso for aprovada, que ocorrerá nesse período de suspensão das atividades presenciais, como suplementar. Por quê? Porque quando retornar às atividades presenciais, a PROEG, com as demais unidades da UFMT, irá reformular o calendário acadêmico, né, da forma normal, como já aconteceu em períodos de greve e etc. Né? Então, é realmente um período suplementar, é um período a mais que você tem, de uma forma mais tranquila, de cursar alguns conteúdos curriculares, né? Dentro do seu tempo, da sua disponibilidade. Em relação aos calouros, que eu vi que vários perguntaram, foi recorrente, tranquilizá-los que nós estamos sempre pensando neles também. Então, a CETEC está já preparando material para nós fazermos com que eles conheçam melhor o nosso AVA institucional, os canais de comunicação, e se caso a disciplina que ele está matriculado entrar no planejamento da unidade, ele vai ser comunicado, ele vai ser avisado via STI, via coordenação de curso, e vai receber todas as orientações necessárias. Então, nós estamos também, sim, preocupados com os calouros, tá? No entanto, que nós estamos aí com um esforço de dar continuidade às chamadas, né, do processo seletivo SISU, para que a gente possa continuar a ocupação das vagas, né, para motivar as pessoas que estão aguardando, né, serem chamadas. Então, a gente continua fazendo esse trabalho. Assim, quero dizer que eu fiquei muito grata de ter participado dessa live, é algo novo para nós na UFMT. Na verdade, é a segunda live que a gente faz, né? Porque nós fizemos uma esses dias com os docentes no curso de capacitação, que foi muito produtiva, e percebi que essa com vocês, estudantes, e até alguns coordenadores de curso, também está sendo um canal de comunicação muito bacana. Então, fiquei feliz de ter participado. Espero que amanhã a gente tenha um debate rico, né, de forma democrática, e que as pessoas possam compreender e também decidir o melhor caminho que a UFMT deve seguir aí nos próximos dias. Obrigada. Obrigada, Eunice. Eu queria agradecer, Eduardo, a sua participação, Tiago, a sua participação muito valiosa, e a todos os alunos que participaram com as suas perguntas, né, através do chat. E queria dizer para vocês que, enquanto pró-reitora de graduação, eu seria irresponsável se eu não estudasse alguma outra forma de viabilizar o ensino nesse momento de pandemia que nós estamos atravessando. Então, eu acho que é minha responsabilidade, enquanto gestora, enquanto pró-reitora, de poder estudar novas alternativas para que a UFMT continue exercendo a sua missão, né? Conforme as diretrizes que são regidas por o nosso estatuto. Então, eu acho que eu tinha obrigação. Então, o que eu fiz? Eu, provocada pelas unidades acadêmicas que queriam saber da possibilidade desse tipo de oferta, eu reuni uma comissão, né, que é composta pela CETEC, pela STI, pela nossa coordenação de formação docente,
para estudar quais seriam as nossas alternativas, até chegar a essa proposta de minuta que foi encaminhada pelo CONCEP. Então, é nossa responsabilidade como docente, como gestor, possibilitar que a comunidade acadêmica tenha opções, né? Tenha opções e alternativas para caminhar durante esse período de quarentena. Tá? E essa é a nossa proposição, e é isso que nós vamos defender amanhã no pleno, tá bom? E obrigada pela participação de todos vocês que estavam aqui na live. É a minha segunda live também. Estou adorando. Muito bom, professor. A gente que agradece, achei muito importante essa iniciativa, colocar isso na reunião do CONCEP amanhã, né? Acho que é interessante para a gente, porque, na verdade, essa decisão garante o diálogo, que é o que a gente sempre busca, né? Garante a discussão sobre esse tema e como a gente pode construir isso juntos, né? É importante deixar isso claro, que essa é a decisão que o CONCEP busca amanhã e é o que a gente apoia e agradece, agradece a senhora por provocar essa discussão e permiti-la, né? Muito obrigada. E viva uma UFMT pública de qualidade. Viva! Tá bom, pessoal. Um abraço para todo mundo. Boa noite. Até a próxima live, né, Lisiane? Que não seja Até a próxima, Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigada, tá?